Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal para me dar aquela moral. Estou assim com um sorriso aberto, alegre, disposto, porque é dessa maneira que eu preciso entrar na sua casa, invadir o seu carro, seu trabalho, estar dentro do seu celular ou do seu computador. Mas, na verdade, o meu semblante deveria ser de muita preocupação. Eu nunca estive tão preocupado com o momento do nosso Vasco. Fora de campo. Dentro de campo eu estou bastante esperançoso. Até mudei de ideia, até mudei de opinião em relação à Libertadores da América. Ó, já quero sorrir de novo e vou falar já já para você. Mas a situação fora de campo, a situação financeira, ela é bastante preocupante. E se o Vasco vier a se classificar para a Libertadores da América, onde é que está o dinheiro para a gente montar um time à altura do Vasco e da competição que ele irá disputar? Digo isso até mesmo na Sul-Americana, porque a Sul-Americana já é algo que o Vasco com certeza vai jogar no próximo ano. Se ele não jogar a Sula, joga a Liberta. Mas a Sula tem que ser tratada pelo Vasco como prioridade. Por quê? É mais fácil você ganhar uma Sul-Americana para chegar na Libertadores do que ganhar uma Copa do Brasil ou até ficar entre os melhores do Campeonato Brasileiro. E como é que nós vamos arrumar dinheiro? De onde vamos tirar para ter um time à altura para disputar e ganhar essa competição? Situação preocupante. Fora do campo. A briga do Vasco com a EICAP, a empresa que assumiu o lugar da 777 na SAF Vasco da Gama. Vasco e EICAP não entraram em um acordo. E olha que nós ouvimos em diversas oportunidades de que a EICAP estava disposta a ajudar a venda da parte que era da 777 e agora é dela dentro da Vasco SAF. Mas a EICAP não conseguiu vender, o Vasco também não. É um assunto delicadíssimo, difícil de ser tratado. Você conversa com um advogado, ele tem um entendimento, você conversa com outro, ele tem outro entendimento. Especialistas, cada um pensa de uma maneira. Lamentavelmente, o Vasco está nesse imbróglio aí. Vamos falar do campo, mas antes, o Dr. José Humberto, ele é especialista em direito empresarial. Ele vai falar rapidamente aqui no canal sobre a recuperação judicial. O Vasco entrou com esse processo. O que é isso exatamente? Olá, meus amigos, tudo bem? Tem sido noticiado aí pela mídia que o Clube Vasco, o Vasco SAF, tem buscado alternativas para a renegociação das suas dívidas. Uma dessas medidas é a utilização da mediação. Isso já está correndo perante os credores, que é uma forma alternativa para negociar essas dívidas. Mas o que chama muita atenção hoje é a notícia de que o Vasco ingressou judicialmente com a medida chamada de tutela cautelar antecedente. Isso mesmo, um processo judicial no qual é pedido de forma liminar, vamos colocar assim, a suspensão de eventuais bloqueios, penhoras, arrestos durante o prazo de 30 dias. Essa é uma medida que foi feita perante a Justiça, o Judiciário acatou esse pedido, deferiu essa liminar, inclusive suspendendo os pagamentos lá no regime centralizado de execução. Tá. O que isso quer dizer na prática, pessoal? Ao que tudo indica, o Vasco está criando um cenário, abrindo um espaço agora para a propositura de uma recuperação judicial. E por que isso? Porque lá na lei de recuperação judicial existe essa possibilidade de, antes de ser pedida a recuperação judicial, é possível ser feito um pedido cautelar, uma liminar, para suspender essas execuções, cobranças e penhoras, para que o devedor do caso Vasco SAF possa preparar o pedido de recuperação judicial. Esse processo ele está em sigilo, em segredo de justiça.
Por isso nós não temos acesso a essas decisões, mas teremos em breve aí para passar para vocês, ok? Mas é importante agora ficar atento nesses próximos passos do Clube da SAF, seja na mediação, seja judicialmente com a propositura de um processo de recuperação judicial. Prometo para vocês que vou trazer nos próximos vídeos a explicação e clareza sobre o que é a mediação, o que pretende o Vasco nesse procedimento e também na tutela cautelar, já preparando o pedido de recuperação, que ao que parece ser vai ser judicial. José Humberto sempre participa aqui do nosso canal, é importante, ele vem acompanhando passo a passo, e você que nos acompanha aqui, deixa o seu like e se inscreva no canal, ele está sempre aqui nos atualizando a você, torcedor vascaíno, porque para mim é muito difícil falar sobre esse tema, porque eu vivo de futebol, eu sou um jornalista esportivo, eu trabalho desde 1995 com bola. Tudo que cerca o mundo do futebol, dentro e fora de campo. Quando vai para a área da justiça, aí é difícil opinar. É mais fácil informar o que está acontecendo. Embora eu tenha feito direito, tá? Até o quarto período eu fiz direito, depois acabei trocando para o jornalismo. Bom, o Vasco joga contra o Botafogo nessa terça-feira, torcedor, e eu mudei de opinião. Eu agora já acho que o Vasco tem chance, sim, de buscar o Bahia, que é o 7º colocado. O Vasco está 3 pontos atrás do Bahia, mas há um detalhe. No critério de desempate, o Bahia ganha. A diferença no saldo de gols é muito grande. O número de vitórias, que é o primeiro critério, vai terminar empatado se o Vasco conseguir alcançar o Bahia, mas o Vasco precisa tirar 4 pontos. É difícil? É difícil. Mas não é impossível. Eu dei uma olhada na tabela. O primeiro passo, o Vasco tem ganhado do Botafogo, terça-feira no Newton Santos. Tem que ganhar. Cada jogo agora é uma decisão. Só que o Vasco precisa, a partir de agora, secar o Bahia, que enfrenta o São Paulo. Então a nossa missão, torcedor vascaíno, o Vasco precisa pontuar, buscar 3 pontos e torcer contra o Bahia. Para esse jogo da terça-feira contra o Botafogo, o Paiva já terá a volta do Verratti, do Felipe Coutinho, do Hugo Moura e do Léo Pelé. São 4 jogadores que ele não teve no último jogo, que terá agora. E ele ganhou, né? O Galdames, que jogou muito bem, o Maxime Domingues, muito bem também, o Puma, jogando lá na ponta direita, bem também. Então, ele já tem aí um leque de opções para o Vasco conseguir uma vitória contra o fortíssimo Botafogo, finalista da Libertadores da América, na ponta do Campeonato Brasileiro. O Vasco normalmente se dá bem contra o Botafogo, né? O Botafogo é freguês do Vasco, o Vasco joga bem no Newton Santos, então o Vasco aí eu vejo com boas possibilidades de fazer um jogo duro com o Botafogo e até sair com uma vitória. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo, aqui no meu canal do YouTube. Tô te esperando.